Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. E eu pediria que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo juntos, para que possamos receber o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Diz assim: então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviram só. Grife na sua Bíblia: serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filhos contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Verso 9 ainda. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, por favor, curva sua cabeça. Pai, te damos graças pelo privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa, por esse tempo tão precioso de adoração, de consagração, de oração, de busca. E pedimos que agora o teu Espírito fale conosco de maneira tal que saímos daqui impactados, saímos daqui aliançados com a tua palavra para viver o teu melhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Eu vou procurar de uma forma muito sucinta te dar um paninho de fundo sobre o que está acontecendo dentro desse contexto no qual nós acabamos de ler. A arca do Senhor, que simbolizava a presença do próprio Deus, havia sido tomada de Israel. Os filisteus haviam levado a arca, e a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, havia sido tirada do meio do povo. A arca é levada a um templo dos filisteus, e por conta disso há uma agitação. Se você depois quiser ler com mais detalhes, o capítulo 5 do primeiro livro de Samuel traz os detalhes do que acontece na casa de Dagon, que era um deus dos filisteus. E um dia em que a arca ali está, durante a noite, algo acontece. No dia seguinte encontram a imagem de Dagon pelo chão, com a cabeça cortada diante da arca. Os filisteus não querem mais a arca, põem para fora da sua casa, e finalmente a arca chega nesse lugar chamado Quiriate-Jearim. A arca já não está mais entre o povo de Deus, ela está num lugar fora do arraial. Por conta disso, algo terrível acontece, e terrivelmente acontece sempre quando a presença de Deus não está na vida de alguém. Lamentações tomam conta do discurso do povo.
20 anos se passam. 20 anos. Um povo que havia vivido até então intensamente na presença de Deus. Agora, segundo o texto do verso de número 2 do capítulo 7, 20 anos se passam em que a arca está na casa de Abinadab, sob o cuidado de seu filho chamado Eleazar, mas longe do povo de Deus. Tristeza, lamento, dor. Qualquer pessoa longe de Deus fica frágil, fraco e vulnerável. Às vezes eu me pergunto como é que alguém consegue viver longe de Deus. Deus é a fonte de toda bênção, Deus é a fonte de toda boa dádiva, Deus é a fonte de todo perdão, Deus é a fonte de tudo que é bom. E algumas pessoas ainda insistem em viver longe de Deus. Longe de Deus, o discurso é esse: lamentação. Lamentar é você chorar por aquilo que você sabe que poderia estar vivendo, mas não está. Eu conheço muita gente que o seu discurso é apenas esse: lamentações. Reclama porque não é feliz na vida sentimental, reclama porque não tem paz dentro de casa, reclama porque a vida profissional não vai para frente, reclama porque não encontra paz, mesmo diante dos argumentos que alguns dizem serem necessários para ter paz. Mas a verdade absoluta é de que aquilo que esse texto apresenta é literalmente verdade, não só sobre a vida do povo naquela época, mas sobre a vida de qualquer pessoa em que a presença de Deus não se faz real. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz para mudar o quadro? Como é que eu posso fazer para que a presença de Deus mude a minha realidade? Porque a presença de Deus muda realidades. A presença de Deus na vida de uma pessoa muda não só o presente, mas ela apaga o passado e te projeta para um novo futuro. Isso que é maravilhoso sobre andar com Jesus. Andar com Jesus, ele faz com que a tristeza de hoje cesse, que a condenação do passado seja apagada e com que todas as possibilidades quanto ao seu futuro estejam acessíveis a partir de agora. O que a gente faz? O que precisa para a minha vida? Prestes a lançar um novo livro, eu estava ainda hoje, uma análise da proposta da nova capa, vai ficar muito bom. O título do livro é Vencendo Desafios. 12 passos para você ir além. 12 passos. E eu estava olhando o livro, eu passei muito boa parte da tarde hoje trabalhando, porque eu tenho prazo com a editora, eu tenho prazo para mandar para a gráfica e uma série de coisas. E um dos títulos desse livro, um dos capítulos desse livro, é sobre decidir mudar. Tem muita gente que vive num estado de lamentação, sabe que está longe de Deus, sabe que a presença de Deus na sua vida não é real, porque é impossível você decidir dizer que Deus está com você se você está longe dele. O pecado te separou de Deus, as suas escolhas te separaram de Deus. Você compreende que o seu estado é esse, de lamentação, de dor, de tristeza. Mas as pessoas não fazem nada para mudar. Nada muda se você não muda. Se você não mudar, nada vai mudar. Se as suas escolhas não forem diferentes, os resultados vão continuar sendo os mesmos. O povo, diante dessa situação de lamento, de tristeza, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Deus olha a tristeza e talvez essa seja a verdade da sua própria vida. A única coisa que você faz é reclamar do que não tem, ao invés de viver uma vida que é grata por aquilo que tem. Dirige lamentações ao Senhor, até que, verso de número 3, o profeta fala. Samuel, no verso de número 3, fala à casa de Israel. É importante você ouvir a voz do profeta. A figura do profeta nos últimos anos, e quem sabe das últimas décadas, dentro do contexto da igreja no mundo,
ficou um pouco comprometido. Ali se a figura do profeta como se alguém que fosse mais um vidente do que alguém que fala em nome de Deus. O profeta é aquele que revela, ele é quase que um oráculo. Ele é como se fosse uma cartomancia evangélica. Você o consulta para que ele te mostre o futuro. Quando o princípio da palavra profeta, na sua forma mais fiel à revelação da palavra, é aquele que fala em nome de Deus. É aquele que fala o que Deus fala. Não fala o que sente, não fala o que pensa, não fala aquilo que a gente gosta de ouvir. Porque você aprende a reconhecer um profeta quando você sabe que ele fala aquilo que Deus falou. Profeta não tem voz própria, profeta ecoa a voz de Deus. Samuel é o profeta. E diante de um quadro de lamentações, ele diz: muito bem, vocês querem mudar a realidade da vida de vocês, há uma saída. Você sabia que há uma saída para o nosso quadro de lamentação? Você sabia de que há uma saída para esse seu quadro de dor, de decepção, de falta de algo? Há uma saída. E o profeta vem, Samuel vem, ele é agora aquele que fala em nome de Deus, é aquele que apresenta o recado de Deus, e ele vem perante toda a congregação de Israel, e começa a dizer aquilo que é preciso fazer para a coisa mudar. Há algumas situações na vida que a gente só vai entender de que precisa tomar uma decisão de mudança em meio à nossa dor e sofrimento. Você já deve ter vivido o suficiente para aprender de que há algumas coisas que só podem ser produzidas em meio à dor e ao sofrimento. Parece que nós temos a bênção da dor. A dor é uma bênção. Você sabia disso ou não? Porque misericórdia, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Onde já se viu dor ser bênção? Dor é bênção. Dor é bênção. Há um livro de um escritor americano muito conhecido, pelo menos para quem tem uma vivência no evangelho mais rodada, chamado Philip Yancey. Ele parece assim um Einstein gospel. O cabelo dele é encaracoladão, meio cara de doido. E ele escreveu um livro chamado A Dádiva da Dor. A Dádiva da Dor. E ele faz uma análise, porque o seu pai era médico. Eu acho que essa história faz tempo que eu não li o livro. Me perdoem se eu fizer alguma interpretação aqui que não seja fiel à história. Mas o cerne, o mais importante, é que ele faz uma pesquisa sobre um grupo de leprosos. Lepra. De que iam perdendo dedos, iam machucando a perna, e a ponto de terem que amputar. Em alguns casos quebravam o tornozelo e continuavam a andar com o tornozelo quebrado, simplesmente porque a lepra produz algo, que é a falta de sensibilidade àquilo que te fere. É a ausência da dor. Quando você sente dor em algum lugar, normalmente o que você faz? Você procura médico. Se você sente dor em algum lugar onde você sabe que não é para sentir dor, uma dor na perna, uma dor no abdômen, uma dor na cabeça, e essa dor persiste, o que você faz? Você vai buscar uma saída. É a dádiva da dor. Tem muita gente aqui hoje que talvez esteja sofrendo dores, talvez não sejam dores físicas, mas são dores na alma. O coração sofre, e não adianta você ir em cardiologista, porque não há remédio algum, exercício algum, cirurgia alguma que tire essa dor. Essa dor só pode ser sanada, tirada, quando você for para Deus. A dádiva da dor. O povo até então, 20 anos, porque tem gente que afasta-se de Deus 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos da igreja, criado no evangelho, filho de crente. Minha mãe, pastor, envolvida na igreja, meu pai, ativo nos ministérios, eu fui criado em escola dominical, sei versículos de cor.
Não é vantagem nenhuma para você. O diabo sabe todos. Mas em algum momento, a arca foi levada. A arca foi levada pela desobediência. Se tivéssemos tempo hoje à noite, entraremos nos detalhes da história. Mas por conta da ação de desobediência do filho do sacerdote, eram dois, Ofni e Finéias, faziam coisas erradas. Deus chamava a atenção do pai: corrija esses meninos, corrija esses meninos. E o pai não fazia nada. Fica a dica para papai e mamãe: se você vê o seu filho fazendo coisa errada, corrija-o. Porque Provérbios diz que a mãe que não corrige o filho, depois ele se torna vergonha para ela. Eu fico vendo às vezes uma mãe dando risada do filho fazendo birra. Ele é assim, é o gênio dele. Põe o gênio na lâmpada. Pega o gênio e diz: volta para a lâmpada. E não esfrega mais. Uns pais frouxos, umas mães meio bocó. Fica vendo: é que ele tem espírito de liderança. Falei: motim, facção, só se for. Não corrige o filho. Eli, o sacerdote, os filhos pegavam aquilo que era para ser entregue ao Senhor, usurpavam, roubavam, envolviam-se com tudo que é sorte de pecado. Deus vinha, falava com o sacerdote: corrige os meninos. Nada. Até que Deus vem. Os filisteus prevalecem contra Israel, levam a arca. O profeta cai da cadeira de balanço, quebra o pescoço e morre. A esposa de um deles dá à luz, e o nome que se dá ao menino é Icabô. Foi-se a glória de Deus. Foi embora. E quando a glória de Deus vai embora, vai tudo com ela, porque tudo é para a glória de Deus. Quando a glória vai embora, não sobra nada, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Tudo que somos, tudo que temos é para a glória de Deus. E quando a glória vai embora, leva tudo com ela. Quando a presença de Deus vai, tudo acaba. Sansão poderia nos dar lição sobre isso. O nazireu ungido, ainda no ventre da sua mãe, para ser juiz sobre Israel, deixou o cabelo crescer, vai para o colo de quem não devia. Cuidado com quem você se relaciona. Um relacionamento acaba com a sua história. Deita no colo de uma mulher, ela vai com aquela conversa, porque mulher quando dá também, para querer avacalhar, sai da frente. Começa: não, se você diz que me ama, por que você não faz isso? A história é a mesma. Me dá uma prova de amor. Me mostra, por que você vive dizendo isso e faz outra coisa? E Sansão, trouxa. E eu conheço muito homem trouxa. Abre mão do chamado de Deus para agradar o coração de uma mulher. Ela revela o seu segredo. Os filisteus vêm, cortam o seu cabelo. Ele é levado, cegado. E tudo que ele tinha, a sua força, a sua história, a sua reputação, vai pelo chão. Porque é um texto terrível, e se você quiser conhecer a história de Sansão, leia a partir do capítulo 3 do livro de Juízes, vale a pena. Diz que não sabia mais Sansão de que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Foi embora a glória. Porque tudo que a gente faz é pela presença de Deus. O que a gente faz para resgatar? Eu tenho 15 minutos, anota aí por favor. Primeira coisa, Samuel, o profeta, vem dizer: eu venho aqui como um profeta de Deus para a sua vida. Para dizer não o que eu penso, mas dizer o que a palavra de Deus diz, que é necessário para você hoje à noite. Você que precisa voltar a viver dias de paz, dias de alegria, dias de graça, dias de bênção lá na sua casa, no seu trabalho. Você conseguir dormir de novo, sem remédio, sem peso na consciência, sem acusação. Porque a presença de Deus está longe. O que é que eu preciso fazer para que a presença de Deus envolva a minha vida? Em primeiro lugar, palavras do profeta Samuel: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor,
Primeira coisa, se é de todo o vosso coração, tirai de vós os deuses estranhos. Primeira coisa que você precisa fazer para decidir voltar para Deus é largar o que te prende. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Você tem que escolher. Não, eu sou de Deus, mas de vez em quando eu gosto de ficar com o diabo. Não, eu estou na igreja, mas de vez em quando eu gosto de ir para balada. Não, eu sou crente, mas de vez em quando eu gosto do happy hour. Não, eu sou crente, mas de vez em quando eu gosto de ficar bêbado. Não. Olha o que Samuel diz. Se é de todo o vosso coração. Se é uma decisão que tem que partir do coração. Tem que ser. Se deixa de uma vez essa vida que você sabe que não agrada a Deus. De uma vez. Decida hoje. Porque tem gente que vem de terça, não perde uma. Se o culto de terça desse um cartãozinho, vale culto, no final do ano você tinha prêmio para receber. Porque não falta um. Já viu aqueles lugares que você vai almoçar? O pessoal carimba, bota selinho, 10 refeições, ganha uma. 10 oração, ganha outra. Você não falta um culto. Mas estar na igreja não quer dizer que você está em Cristo. Porque você está na igreja, mas o pecado ainda está aí no seu lar, na sua casa. Samuel diz, se é de todo o coração, se veja, é do coração, uma decisão sua. Samuel não diz assim, gente, então vamos, geral. É uma decisão sua, se é de todo o vosso coração. Verso ainda de número 3. Tirai dentre vós os deuses estranhos. O que é que você sabe que você precisa tirar da sua vida hoje à noite? Não, fala a verdade, não precisa olhar para mim não. O que é que Deus está mandando você tirar hoje da sua vida? Quando Isaías capítulo 59 diz assim, olha, os meus ouvidos não estão surdos, o meu braço não está recolhido, não é que eu não quero abençoar vocês, ele diz, mas os vossos pecados têm feito separação entre vocês e eu. Tem coisa que enquanto estiver na sua vida, é um obstáculo para a plenitude da presença de Deus. O que Deus está mandando você tirar hoje? Tem gente que hoje precisa tirar algumas coisas, tirar alguns vícios, tirar alguns hábitos, tirar alguns relacionamentos, tirar algumas práticas, tirar algumas religiosidades, você precisa tirar, porque para Deus entrar, você precisa tirar. Tem gente que quer enfiar Deus dentro da sua bagunça. Ó Deus, encaixa aqui, ó, tem um espacinho para você. Sabe aquela gaveta da sua casa? Todo mundo em casa tem essa gaveta, Deus me mostra agora. Todo mundo tem, sabe aquela gaveta? Eu tenho uma gaveta, eu tenho meio que, é uns negócios que não dá para explicar. Eu não uso meia, mas eu tenho compulsão por meia. Mistério. Tem uma gaveta lá em casa, toda vez que eu viajo, principalmente para fora do país, meia é muito barato. Você compra 6 pares de meia, $5, dá R$20. 6 pares de meia, irmão, por $20, tem que comprar meia. Como é que eu não vou comprar meia? E aí eu chego, tem uma gaveta lá em casa, que não cabe mais meia. E eu dou meia, eu sou o maior doador de meias que existe no Brasil. Eu dou meia, tem uma sacola lá em casa com meias, algumas delas assim, tem com muito chulé, com pouco chulé, você escolhe. Mas tem aquela gaveta, que todas as vezes que eu chego, eu tento enfiar uma meiazinha nela. Aí, sabe aquela gaveta que você fecha empurrando as coisas para dentro? Tem gente que quer pegar Deus e enfiá-lo no meio da sua bagunça. Enfiar num casamento disfuncional do seu jeito. Diz Deus, ó, se encaixa aqui, ó. Não. Eu preciso me esvaziar para Deus entrar. Eu preciso estar disposto a tirar algumas coisas. Eu preciso hoje à noite tirar. O que é que Deus está te mandando tirar? Não é o que o pastor manda tirar, não é o que o amigo manda tirar, mas o que o Espírito Santo hoje te manda tirar. Samuel diz, tirai os deuses estranhos. Tira. Segundo lugar, preparai o coração, verso de número 3 ainda. Prepara o coração.
Isso quer dizer o seguinte: eu me preparo para servir a Deus. É uma decisão. Toda busca a Deus tem que ser consciente. Tudo aquilo que você faz por emoção, quando a emoção acaba, ela acaba junto. Sabia disso ou não? Tudo que você faz por compulsão, por emoção. Por isso que você não pode comprar por emoção. Tem gente que compra por emoção. Não sei, uma coisa tomou conta de mim. Eu não estou resistindo, eu vou comprar. Emocionado. E compra. Aí passa a emoção. E fica a conta. Aí quando vem o carnê, quando chega o extrato do cartão de crédito, o que você fala? Onde é que eu estava com a cabeça? Eu nem preciso dessa porcaria. Decidir seguir a Deus também é uma decisão consciente. Você não decide seguir a Deus por embalo, porque tem gente que num culto como esse, fala a verdade, não, eu vou dizer agora. Tem gente que num culto, num ambiente, a pessoa, ela se sente até um anjo. Não, meu Deus, que maravilha. Oh. Meu Deus do céu, no louvor, meu pai diz, me segura que eu vou ser arrebatado. Eu estou muito crente, eu estou muito, meu pai. E você se sente, porque o ambiente envolve emoção também. Sabia disso não? A música tem um poder de envolver as nossas emoções. Quando você está, por exemplo, igual jantar romântico. Já viu o jantar romântico sem música? Não tem graça. O jantar fica romântico com a... Você também não ouve no jantar romântico forró. Não ouve. Você bota uma música romântica. When I fall in love, and it'll be for that. A música envolve as emoções. É normal. E tem gente que no ambiente da emoção, ele está assim, meu pai, agora. E decide. E reage emocionalmente a uma decisão que tem que ser consciente. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12 que o nosso culto tem que ser racional. Eu não decido seguir a Deus agora, porque eu estou cansado de ver gente. Gente, eu sou pastor há muitos anos, há décadas. Estou cansado de ver gente que num culto como esse, vem, se lança, se joga, acabou. Para mim agora é tudo, é Deus. Não dura 24 horas. Dura 24 horas. 24 horas depois, está na mesma lambança de novo. Está fazendo as mesmas. Sabe por quê? Porque você reagiu emocionalmente. Você precisa preparar o seu coração. É uma decisão sua. Eu sou completamente contra convites apelativos. Onde as pessoas vêm e colocam. Por exemplo, eu respeito. Deus sabe que o Senhor sabe que eu respeito. Mas eu tenho dificuldade com esse pessoal que vai pregar com a música no fundo. Pregando e um cara no piano. Que bom. Até eu quase pregando me converto de novo. Eu já estive em algumas igrejas em que eu tentei arrumar uma forma elegante de pedir para o rapaz, pode parar, querido. Não precisa tocar não. E já fiz isso em alguns lugares. E agora eu já estou ficando um pouquinho mais calejado. E eu já pergunto antes, vai ter fundo musical enquanto eu prego? Não, eu normalmente não dispenso. Eu não gosto. Porque a emoção. Tem algumas coisas, por exemplo, um tom menor na música, irmão, se meter um tom menor, você vai começar a chorar. Porque não sei. Isso é musicalidade. Você mete um tom menor numa música, não é, Geraldo? E tem muita gente que reage à emoção do momento. Mas para que a presença de Deus produza uma mudança radical na sua vida, você tem que buscar o Senhor consciente. Você tem que entender de que Deus te ama. Que Deus tem um plano para a sua vida. E de que você precisa tirar da sua vida aquilo que Ele condena. E não ir na conversa de outro, em apelação de um, é você ouvir a voz do Espírito Santo. Entregar a sua vida para Jesus uma vez e de uma vez. Deu para entender ou não? Uma vez, de uma vez. Porque tem gente que se entrega aos poucos. Se entrega igual o Jack o Estripador, em partes.
Hoje, essa semana eu deixo minha perna no altar. Semana que vem eu deixo a outra perna no altar. Na outra semana eu deixei o dedo mindinho. Até o final do ano me entreguei por completo. É se entregar. Olha o que o texto diz, olha a simbologia. Verso de número 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água. É uma simbologia aqui. E derramaram perante. Qual é a simbologia que Samuel usa em derramar água? Água derramada na terra, você não consegue reavê-la. Jogou, é como você tem que se entregar para Deus. Tem gente que se entrega para Deus e pede de volta. Senhor, eu me entreguei, mas o Senhor não pode me devolver? Eu me entreguei, eu sei, mas eu estou me querendo de volta. Não, é ser como água lançada à terra. É de uma vez, para sempre. Porque a presença de Deus só volta para aqueles que se entregam para sempre. De uma vez por todas. O texto continua dizendo de que há necessidade de haver uma decisão de servir só. Versículo 3, olha aí. Servir a Ele só. É só a Deus. Porque tem gente que vem na igreja, aí vai na mesa branca. Um dia eu vi não estou brincando. Gente, pastor, eu vim aqui terça-feira, mas eu recebi uma notícia ruim. Aí sexta-feira, fui tomar um passe. Foi tomar um passe. Eu vou te falar para onde esse passe vai te levar. É igual passe de ônibus. É passe para o inferno. Ou você decide servir a Ele só. Só. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Jesus deixou claro, se você não é por mim, você é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem esse negócio de, eu até simpatizo com a igreja. Meu irmão, nós não estamos fazendo um concurso de beleza para você se simpatizar. Nós não estamos fazendo pesquisa na internet, eleja a igreja mais simpática do Brasil. Nós não estamos fazendo curso para ganhar simpatizantes. Aqui não é partido político que fica fazendo campanha para ganhar os... Eu sou simpatizante. O nosso papel é saquear o inferno e popular o céu. Mas para isso você precisa servir a Ele só. Vocês querem a presença de Deus? Decidam servir a Ele só. E olha a consequência natural. Fica de pé, para a gente terminar, 9:25. Olha como termina o verso de número 3. Põe ele no telão para mim, por favor. Verso de número 3. Se conseguir colocar, eu agradeço. Olha como termina o texto. Tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o coração. E olha como termina lá embaixo. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Sabe o que é bom você entregar a sua vida a Cristo? É porque agora, a partir de agora, é com Ele. Tem gente que está tentando resolver a sua vida, e olha só, você nunca vai conseguir resolver a sua vida por conta própria. Porque as lutas que você tem que enfrentar são maiores do que você pode suportar. Mas quando você decide servir a Ele só, o texto diz, Ele vos livrará. Você quer vencer essa temporada de lamentação, de ausência da presença de Deus, que só gerou tristeza, decepção, fracasso e dor? Confessa o pecado hoje. Hoje. Mas é hoje. Não é amanhã, não, mas pastor, deixa eu pensar. Não, é hoje. Tira da sua vida, de uma vez por todas, aquilo que não agrada a Deus. O pecado na sua vida faz com que a presença de Deus se ausente. Tira hoje.
Decida. Eu hoje estou decidindo. Eu vou entregar minha vida a Cristo de uma vez. De uma vez. Com o coração tranquilo. Com a cabeça consciente. Eu vou servir só a Ele. Ninguém mais. Ninguém mais. Acabou. Custe a quem custar. Porque para você dizer sim para Deus, é imediato. É consequência imediata. Para dizer sim para Deus, você tem que dizer não para o mundo. Não tem como você dizer sim para Deus e continuar ainda dizendo sim para o mundo. Para dizer sim para Deus, você precisa dizer não para o mundo. E Ele vos livrará. Ele. Aí, por quê? Porque aí a presença dele veio. E Ele vai lutar as suas guerras. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai te ajudar em meio às suas lutas. Ele vai prover o sobrenatural. A glória dele vai voltar. E quando a glória de Deus volta, volta tudo com ela. Tem gente dizendo, pastor, eu queria tanto isso, aquilo, outro. O que você precisa é da presença de Jesus. Se Ele for presente, todas as demais coisas. Sermão da montanha, Mateus capítulo 6, verso de número 33. Buscai o reino de Deus em primeiro, e todas as demais. Põe tudo que você imaginar que é demais, até aquilo que você acha que é demais. Todas as demais coisas vos serão. Porque não adianta você querer que Deus coloque alguma, veja a expressão, acrescentada, é acrescido a algo. Deus só coloca algo sobre um fundamento seguro que se chama Jesus. Porque se você não tiver um fundamento seguro, tudo aquilo que vier sobre a sua vida, naufraga, afunda. Busque a Deus hoje. Entregue sua vida para Cristo de uma vez por todas. E se prepare para um período de restituição, de vitória, de abundância, porque com Jesus vem um monte de coisa sendo acrescentada na sua vida. Sua casa vai ser um lugar melhor, teu casamento vai florescer. Você que vive nessa briga, te apelidaram já de Tom e Jerry, você e sua esposa, só briga, é gato e rato, pode estar junto, confusão, mais ver você discutir. E você está tentando uma coisa, terapia, você precisa de põe Jesus nesse negócio. Comece a edificar a sua casa. Nós cantamos aqui hoje. Faz da minha casa a tua casa, Senhor. Põe Jesus na sua história, você vai ver o que vai acontecer. Teu casamento vai começar a florescer. Teu relacionamento, cônjuge, você que antes só fazia cara feia, vai começar a namorar de novo, vai coisa boa. Você vai levar essa moça para jantar. Deus vai quebrar essa pão durice na sua vida. Você vai ver a glória de Deus manifestar na sua história, minha filha. Tem mulher dizendo assim, pastor, eu não sei o que eu faço. Esse casamento... Traga para Jesus. E os filisteus, sabe que os filisteus na Bíblia simbolizam o maior inimigo do povo de Deus. Durante toda a história, se você pegar o Antigo Testamento, meu irmão, se tem uma coisa que você vai ler, é israelita. Do outro lado, filisteu. Quem que era Golias? Filisteu. Tudo que é inimigo de Israel tem que lutar, filisteu. Agora olha só que coisa interessante. Filisteu simboliza o mundo, o pecado, a adversidade. Quando você decide voltar para Cristo, firmar sua vida na rocha, o texto termina dizendo: Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Aquilo que põe a mão na sua vida para afundar, para destruir, Deus vai dizer: eu para tirar a mão que agora é meu. Você tira a mão daí que isso agora é meu. Tira a mão que ele agora é minha, ele é meu, ela é minha. Tira a mão dessa família, ela é minha. Tira a mão dessa empresa, ela é minha. Tira a mão desse negócio, ela é meu. Tira a mão. Ele vai livrar você das mãos dos filisteus. Eu quero orar com você hoje à noite. Você podia fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça.